Ó Maria, ó Mãe minha, Salvadora dos mortais, e guiai-me, amparai-me para a pátria celestial. Aos vossos pés estamos nós. Todos os anos, durante quase 2 séculos, acontece no mês de agosto uma das celebrações religiosas mais importantes da cidade de Cachoeira, no recôncavo da Bahia, a festa de Nossa Senhora da Boa Morte e Glória. As Irmandades Religiosas foram formadas na Bahia a partir do século XVIII, com o consentimento mútuo da Igreja e do Estado. Possuíam aparato legal reconhecido através de estatutos e compromissos. Além da devoção religiosa, assumiam um caráter social, exercendo a caridade e ajuda aos desvalidos. Eram constituídas a partir da divisão por cor e hierarquia social. Brancos, negros e crioulos, escravos, libertos, ricos e pobres. A Irmandade da Boa Morte, ela representa, do ponto de vista histórico, um documento vivo de como eram as instituições religiosas negras, a importância política. Quer dizer, ela registra o que eram as irmandades negras como forma de resistências pacíficas que os negros empreenderam aqui diante da escravidão, diante de uma sociedade racista, escravocrata, branca. Dessa irmandade não tem mais, só existe ela. De irmandade da parte dos negros africanos, só existe essa irmandade, não existe mais. A formação das Irmandades se deu a partir da devoção a santos católicos e exercia um papel político e social na medida em que utilizava práticas de empréstimos, doações, compra de alforria de escravos, oferecendo ainda funeral digno aos seus membros, principalmente aqueles que exerciam papel de destaque nos movimentos de cunho político-religioso. Os escravos morriam no açoito, os escravos morriam de apanhar, de tiro, na perseguição. E agora, como dar conta da sua alma? Porque o seu corpo era enterrado em qualquer lugar. Então agora, para dar conta da alma, era pedir a Nossa Senhora que desse aos negros uma boa morte ou que desse a liberdade para todos. É por isso a devoção de Nossa Senhora da Boa Morte. Uma morte livre da escravidão, uma morte humana, como ser humano. Eu costumo dizer que a Irmandade da Boa Morte é uma instituição religiosa mas fora da igreja. Então isso resume a relação, essa harmonia, essa convivência pacífica entre a Igreja Católica e a Irmandade da Boa Morte, entre a Irmandade da Boa Morte e a Igreja Católica. A Irmandade da Boa Morte foi criada a partir do século XIX, composta por mulheres negras movidas pelo anseio de liberdade. Detentoras de poder, eram consideradas negras do Partido Alto, por serem mulheres de posses no âmbito da sociedade colonial, patriarcal e escravista. Tinham por objetivo a devoção a Nossa Senhora, assim como resgatar mulheres africanas que vieram escravizadas, pagar alforria, dar proteção e encaminhamento aos fugitivos aquilombados. Uma irmandade que nasceu a partir do primeiro movimento feminista religioso. Eram africanas provenientes da cidade de Queto, na Nigéria, e isso se deu mais ou menos por volta de 1820, quando essa irmandade
se formalizou através dessas mulheres africanas. O sentido principal da Irmandade da Boa Morte não foi só adquirir uma outra religião, não foi buscar a liberdade de poder ser também católica, não foi buscar só essa coisa do direito ao culto, do direito à celebração, mas o direito à liberdade, a ser gente, a ser humano, a ter uma qualidade de vida. A memória oral remonta à fundação da Irmandade na Igreja da Barroquinha, reduto onde outras irmandades se reuniam para cultuar seus santos de devoção. Elas tinham as suas celebrações aos deuses africanos. E a partir de idealizar essa igreja católica, essa celebração a Maria, elas idealizam no fundo da igreja um espaço para a celebração desses deuses africanos. Candomblé, candomblé. E a Irmandade pertence ao catolicismo, é uma outra coisa. O candomblé não atinge nada a Boa Morte, porque ali dentro ninguém toca no candomblé. Nós adoramos aqui a Nossa Senhora, só. Porque o candomblé é lá fora, agora Nossa Senhora é aqui. De tudo faz Nossa Senhora. Tudo que as outras irmãs falecidas há longos anos faziam, até hoje se faz. É um processo de celebração de mulheres que se tornaram, assim, católica por fé, católica por promessa. Elas adotam Nossa Senhora da Boa Morte e pedem a ela que dê a glória da liberdade a todos os negros. E se isso acontecesse, elas o louvariam Nossa Senhora para o resto das suas vidas. Por 45 anos eu deixei o mundo, abandonei o mundo de tudo, para segurar de Nossa Senhora. E não tenho desgosto disso, tenho prazer. A importância de Nossa Senhora da Boa Morte na minha vida é o amor, é a dedicação, é o carinho. E é uma coisa que quando nós pedimos a Nossa Senhora, ela nos dá. É a mãe poderosa, é a mãe que nos dá amor, que nos dá paz, alegria. E isso significa tudo, vida, para mim. Quando eu estou nos meus apuros, eu grito por ela. Me vala minha mãe, Mãe Imaculada, Mãe Triunfadora, Mãe concebida sem pecado. Me ajuda, minha fofa, me tire desse sufoco. Tenho certeza que daquilo ali eu vou sair. Possivelmente a partir de 1820, a Irmandade da Boa Morte instala-se na cidade de Cachoeira, vinda de Salvador, fugindo da perseguição impetrada pelo general Madeira de Melo às Irmandades Religiosas Negras. Os escravos cultuavam Maria na igreja. E no fundo da igreja tinha um terreiro de candomblé. Eles se alegravam no fundo da igreja. Então, na época, o Major Bandeira de Melo expulsou os escravos de lá e viemos daqui para Cachoeira. Nessa época tinha a tia Ciata, tinha a Anitta do Oxum, tinha assim, a Gorença, Pararás, essas irmãs. Tinha outras irmãs que já são falecidas. Foi quando o Major Madeira de Melo entrou dentro da igreja da Barroquinha, acabando com as irmãs, batendo, matando. Tinha Ciata correu para o Rio de Janeiro, se instalou na Praça 11. E as outras irmãs veio embora aqui para Cachoeira. E daqui tem o Engenho da Vitória ali embaixo, que era um lugar que tinha muitos escravos. As negras se reuniu e deu continuidade à confraria de Nossa Senhora da Boa Morte. As primeiras reuniões para formar a confraria na época, né? Foi em Salvador, e daí desceram para Cachoeira para formar a Irmandade aqui em Cachoeira. Vieram o pessoal de Salvador para o candomblé de Seu Jaundê, lá na Roça do Ventura. A partir do momento que saíram dali, elas emigraram para fortalecer esse processo cultural, para levar essa semente a outras partes do Brasil, como tia Ciata, por exemplo, foi para o Rio de Janeiro e lá levou o samba de roda, levou a nossa culinária, levou a própria religiosidade afro. Então tudo isso foi sementes que se espalharam, mas a maior parte dessas irmãs vieram aqui
para o Recôncavo Cachoeirano, onde aqui encontrou o apoio de um grupo de negros da etnia Jeje, né, que de uma certa forma fomentou e buscou diante da igreja local, né, da época também essa liberdade de expressão e de manter viva essa cultura, que é a cultura do povo cachoeirano, do povo baiano, do povo brasileiro, do povo negro e do povo do mundo. O Recôncavo, portanto, acolheu em um segundo momento a presença de algumas das irmãs e aqui também foi um locus significativo para a constituição da Irmandade em terras cachoeiranas. A Irmandade da Boa Morte é formada por mulheres que estão intimamente ligadas à religiosidade de matriz africana. Ser do candomblé é ser católico 2 vezes, porque nós cultuamos os nossos orixás que são da igreja, no caso, São Pedro, Xangô, Nossa Senhora, né, Nossa Senhora da Glória, Iemanjá, São Roque, Obaloaê. Então nós rezamos pelos santos da Igreja Católica e rezamos pelos nossos santos, os nossos orixás. As fundadoras da Irmandade da Boa Morte foram as mesmas fundadoras do Zogodobo Ogumba Lessa Jaundê. Quem trouxe a Irmandade dos negros cativos do pé da corrente daqui foi a Finada Santinha, da Casa Estrela. Foi ela que trouxe a Irmandade para aqui para Cachoeira. Elas se reuniam aqui na rua principal, hoje Rua Naneri, numa casa denominada Casa Estrela, que era uma localidade que, além de ser uma residência de uma das fundadoras, que se chamava Júlia Gomes, foi onde ocorreram os primeiros ritos iniciáticos do candomblé. Isso é o que está registrado na memória oral. Também ali era uma localidade onde se vendia produtos ritualísticos provenientes da África. E também uma localidade onde teve início a Irmandade da Boa Morte. Sou sobrinha neta de Santinha e Tutuzinha e neta de Zinha. Eram as 3 irmãs. Havia outras, mas já falecidas. Que a Casa Estrela foi a primeira sede da Boa Morte. Era aqui que coordenava os trabalhos. E essas irmãs eram responsáveis pela Irmandade da Boa Morte. Ali era uma localidade onde se fazia, onde se fabricava doces e outras iguarias que eram vendidos em tabuleiros por essas irmãs da Irmandade da Boa Morte. Quando eu cheguei, foi ali. A gente ficava dali, a metade das coisas cozinhava na Casa Estrela, guardava na Casa Estrela, né? E a gente ficava ali naquela casinha, naquele bequinho. Ali mesmo a gente dormia, ali mesmo comia, fazia tudo. Hoje, em Cachoeira, é uma das casas mais importantes vinculada à questão turística, porque é a casa que mais recebe turistas hoje, né? E o evento da Festa da Boa Morte, que acontece de 13 a 17 de agosto, é também um dos únicos eventos também que acontece na Bahia, que atrai a maior quantidade de estrangeiros e turistas de maneira geral, né? Eu acho que tem que ser divulgado para o Brasil todo esse tipo de festa, porque o resto do Brasil não conhece. Nunca nem ouviram falar na Boa Morte. De todas as manifestações populares que eu conheço aqui em Salvador, no estado da Bahia, essa é a número 1 para mim. Muito bom. É uma festa muito representativa da cultura brasileira. É muito agradável ver as irmãs numa casa tão bonita, num espaço tão digno delas, né? Com toda essa riqueza de tradição, empoderamento de mulher negra, que é o marco, que é o banho da ancestralidade mesmo. A organização da Irmandade da Boa Morte se constitui a partir da eleição de cargos: provedora, procuradora, tesoureira, escrivã e irmãs de bolsa. A irmã de maior idade, Dona Estelita, ocupa o cargo de juíza perpétua. As irmãs de bolsa são aquelas que passam por um período de 3 anos de observação até ocupar definitivamente o cargo de escrivã. De 7 anos, a própria Nossa Senhora é a provedora. Mas Nossa Senhora, o espírito, não pode assumir o cargo. Aí a juíza perpétua assume o cargo de provedora. Nós recebemos um convite de outras irmãs mais velhas e tem um estágio de 3 anos, entramos como irmã de bolsa, saímos pedindo, né, na época, cada festa nós vamos caminhando
Ao longo do tempo, as irmãs vão olhando nosso procedimento, nosso dia a dia, nossas convivências, até quando a gente chega para ser escrivana de Nossa Senhora, que é o primeiro cargo da festa que nós recebemos. E eu sempre dizia, quando chegar a minha idade, eu vou chegar até lá para ver se eu consigo entrar na Irmandade. Quando eu fiz os 35 anos, eu tive esse convite. E aí vim e estou na Irmandade já nessa faixa de 23 anos. O primeiro ano que eu vim, gostei, aí ajudei as irmãs a fazer as coisas aqui e obedeci a Nossa Senhora. Estou aqui até hoje, tenho 3 anos. A irmã de bolsa é que ela sai pedindo a contribuição para a festa e passa, a gente chama a joia, o dinheiro para Nossa Senhora. Temos que preservar, assim a gente não pode se pintar cabelo, andar muito pintada, ficar até tarde nos bares bebendo. Isso é proibido em termos da Irmandade, né? Em relação à Irmandade, são os critérios que eles pedem para que a gente respeite. Mudou muita coisa, fiquei muito mais, assim, mais solta, mais independente. Nós com as irmãs somos como uma família, porque tem hora que tem aquela coisa mais... Depois volta todo ao normal. E graças a Deus, estou aqui na Irmandade, tenho muitas bênçãos para contar. Viu? Nossa Senhora tem me dado saúde, felicidade e eu tenho muito amor a esta Irmandade. Eu já completei 4 cargos, estou aqui bastante satisfeita, então é o motivo de nós adorar Maria. Das velhas, não tem. Júlia Milton, esse povo tudo, Persília, Ambrosina, que foi a companheira que fez a festa com filhinha. Ela que foi quem fez a festa da provedora com filhinha, foi Ambrosina. Eu fui a procuradora-geral da festa dela toda. Não tem. Todas é nova. Eu quando entrei tinha bem umas 40 mulheres, agora acho que não tem nem 22. Ele já morreu tanto e não entrou quase nenhuma. E pode dizer que nesse grupo, dessas que estão, a mais velha é filhinha e acabou. A irmã da Boa Morte eu peguei com 100 mulheres. 100. Com 100 mulheres. Dessas 100 foi morrendo. Agora de velha só tem eu e Estelito. É por isso que eu estou pedindo, quero que bote gente para não acabar. O ciclo de festa da Boa Morte acontece entre os dias 13 e 17 de agosto. Embora as irmãs durante todo o mês estejam empenhadas para os preparativos da festa. Antecedendo as celebrações da festa da Boa Morte, acontece a eleição da comissão da festa do ano seguinte. A eleição que é feita é uma mesa com a juíza perpétua, com a sua auxiliar Dona Filhinha e as irmãs mais velhas da Irmandade, elas decidem justamente quem vai ser a comissão do próximo ano. Elas é que vão diante ao governo, ao prefeito, né, a quem é de direito, né, buscar recursos justamente para manter a sua festa. E a juíza perpétua que vai administrar essa mesa, né? Após a eleição, é realizada a esmola geral e a condução da Santinha de volta para a sede da Irmandade, após ter ficado durante todo o ano sob os cuidados da provedora. Os ritos celebrados estão ligados à morte e à vida, ou seja, à dormição e à assunção de Nossa Senhora. Estão cercados por rituais, louvores e simbolismos contidos nas cores, nas indumentárias, nos adereços e objetos sagrados. No primeiro dia de festa, é celebrada a missa e a ceia pelas irmãs falecidas. Nesse dia, o branco simboliza o sentimento pela memória às irmãs fundadoras da Irmandade.
as irmãs no primeiro dia se reúnem para rezar pelas irmãs falecidas. É uma celebração, ao mesmo tempo, de saudade e de convicção na vida eterna. Portanto, elas de branco manifestam não apenas o luto, mas, acima de tudo, a alegria da ressurreição que celebram na liturgia católica. Senhor, que ofereceis o vosso perdão a Pedro arrependido, todos, tende piedade de nós. Elas retornavam para a sede, fazia o rito de agregação, que é o rito aquela comida que elas servem, né, a ceia branca. Uma serve o alimento ao outro, não era servido para turista, não era servido para os acompanhantes da procissão. Era entre elas. Depois elas retornavam para a igreja para passar a noite em claro, como se vela uma pessoa que morreu. Tudo da Irmandade da Boa Morte é branco. A Irmandade da Boa Morte só entra azeite no dia que vai entregar uma irmã, vai entregar outra. É que faz aquele caruru. Só de azeite entra na Irmandade da Boa Morte é daquele caruru, porque aquele já vem desde a infância, aquele já vem há tempo. Eu alcancei de fazendo os pratos para levar para o preso. Levava para o asilo dos pobres também, que tinha o asilo, a gente levava e levava para os presos. Hoje em dia, se leva somente para os presos. Se levava o feijão, levava o cozido e levava o caruru. 3 dias que a gente fazia comida, o dos presos muito sagrado. No segundo dia, acontece a procissão e a missa em louvor à dormição de Nossa Senhora da Boa Morte. É aquele rito que sai com a esquife de Nossa Senhora falecida, que percorre as ruas, mas não percorre todas as ruas principais da cidade. Ela faz um roteiro que não é o mesmo que segue para as localidades onde estão assentados os cemitérios públicos. No terceiro dia, o ápice das celebrações. As irmãs, após a missa, saem em procissão para louvar a Assunção de Nossa Senhora da Glória. E no dia 15, que é a Assunção de Nossa Senhora. É aquela imagem de Nossa Senhora viva, muito bem vestida. E aí é o percurso maior, é o percurso que se fazia pelo lado onde estão os cemitérios, passa pelas encruzilhadas porque não tinha problema. É o maior percurso que se fazia. Esses 3 ritos são os ritos que reatualizam o drama da morte e Assunção de Maria. No dia da procissão de Nossa Senhora da Glória, sempre os nossos músicos também executam as músicas dos orixás. Isso após a valsa, em que todas as mulheres, apesar das idades que elas têm, mas elas dançam a valsa com toda a dignidade. Além das missas e procissões, a Irmandade celebra a Boa Morte e Glória de Nossa Senhora com muita comida e samba de roda, que se prolonga por mais 2 dias, quando é servido cozido e caruru para a população. No dia 16 é o cozido, no dia 17 é o caruru. E aí, quando for no dia 18, a gente já está indo para casa. E quando eu vou para casa, eu sinto saudade. Sinto saudade, que a gente fica tudo unido aqui. Fica uma peleando com a outra. E aí a gente sente saudade. Em reconhecimento a essa tradicional celebração,
o governo do estado da Bahia, através do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, IPAC, autarquia vinculada à Secretaria de Cultura, propõe o registro da Festa da Boa Morte no Livro de Registro Especial de Eventos e Celebrações. A Irmandade da Boa Morte é muito rica e muito importante para a história afro-baiana, para a história afro-brasileira. Costumo dizer que a Irmandade da Boa Morte é um grande rio de várias vertentes, né? Porque se você procura motivo de história, na Boa Morte você vai encontrar joias, você vai encontrar sortes, você vai encontrar nos seus cantos, né? Você vai encontrar na sua fala, na sua forma de ser, nas suas celebrações, né? Então, por isso agora é reconhecida pelo nosso governo a sua festa como patrimônio imaterial da Bahia. A gente se reúne aqui, sempre procura saber como uma está, como outra não está, entendeu? Na hora, se alguém está doente, a gente tem por obrigação de chegar até lá, saber as condições da irmã, uma ajudar a outra, aí a gente vai levando. Eu tenho uma paz muito grande dentro do meu coração. Tem vezes quando termina a festa que eu vou me embora para minha casa, eu sinto saudade. Tenho vontade assim de vir embora para aqui. Eu tinha fé, entrei com fé em Nossa Senhora da Boa Morte, Nossa Senhora da Glória. E Iemanjá, eu tenho aqui dentro do meu coração, eu tenho fé. E com muito prazer, nós estamos louvando a Maria. Eu não sou rica, não tenho dinheiro, não tenho riqueza, mas sempre quando há alguma coisa que fala a vida, eu prostro meus joelhos no chão, peço a Deus soberano e a quem eu amo, a quem eu venero e sou graciada para que uma riqueza maior do que essa